Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Antônio Costa e o Arquimedes Santos para mais um podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, num ambiente diferente, um ambiente novo. Estamos testando aqui novos formatos para trazer conteúdos bacanas, interessantes para toda a comunidade espírita do ABC, do Geraldo Ferreira, mas quem sabe também para outras pessoas. E hoje é um tema muito relevante, que temos duas pessoas muito especiais aqui, né, para falar com a gente. A Martinha e a Isa, mas eu não vou apresentar não, eu vou deixar que elas se apresentem. Meninas, se apresentam pra gente, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Martinha, né, mais conhecida como Martinha aqui mesmo na casa, e sou trabalhadora da casa há alguns anos, venho desenvolvendo alguns trabalhos, e estou muito feliz pelo convite, né, e vamos conversar um pouquinho aí sobre o assunto que os meninos vão colocar, né? E estou muito feliz, muito grata por esse momento. Olá, eu sou a Isa, sou filha da Martinha, mais conhecida como Izinha, filha da Martinha. Ela faz tudo, mas sou dirigente da turma de mocidade atualmente e tamo aí junto. E uma pergunta que sempre não falta para convidados novos nossos, na primeira vez de vocês aqui: como que vocês vieram parar no espiritismo, né? Começa pela Martinha, por favor, Martinha. Então, eu falo que foi para aprender como lidar com a espiritualidade, né? Então, a gente sabe que a gente precisa estudar para poder disciplinar também, né? Nessa parte, ter disciplina nessa parte. E acho que me faltava, e muito, porque eu não tinha o conhecimento, né? Porque eu venho de uma família cristã, né? A minha avó, o meu avô materno, né? Eram da Igreja Assembleia de Deus e faziam um lindo trabalho, né? Se vocês me permitirem aqui, até quero falar uma coisa que me tocava muito, que eu lembro do meu avô, que tinha uma figura, sabe? Era bonito de ver a forma que ele falava de Deus, né? E quando ele fazia os cultos, que eram realizados também na sala da casa da minha avó, e ali eu, ainda pequena, eu lembro do meu avô nos colocando sentado e falando que a gente não podia fazer barulho, que era pra gente prestar atenção, né? Que ali era o momento de falar com Deus. Então a gente ficava tudo sentadinha, eu, minhas primas, né? Pra poder ouvir o meu avô falar. E o que me tocava e me toca até hoje era a forma que ele conduzia as pessoas para o bem, falando de Deus de uma forma tão generosa, tão maravilhosa, e eu acho que eu trago isso, um pouco deles, dentro de mim hoje, naquilo que eu tento passar e tento falar para as pessoas. E a Isa, né? A gente lembra, né? Provavelmente a mãe, mas deixa ela responder por si mesma. Sim. Eu acho que crescer dentro de um berço espírita é muito, muito benéfico pra gente, né? Eu e minha irmã, nós tivemos o privilégio de estar dentro da casa já, participando do evangelho. A gente fala que é a nossa extensão da casa, né? Porque a gente sempre coloca, vamos na casa. Que casa? A minha ou Geraldo? Então, desde pequenininha, minha mãe fala, vocês arrastavam a fralda dentro da casa, e as pessoas tinham esse amparo com a gente, eles acolhiam a gente de uma forma que a nossa infância foi muito linda, foi muito gratificante cantar com o Nando quando nós éramos pequenas, de estar em contato com a espiritualidade, mesmo não fazendo evangelização infantil, estando nas preleções, de alguma maneira isso despertou da gente uma chama espírita, uma chama mais amorosa de nós sermos, né, jovens de bem. Nós somos agora adultas, né, eu tenho 21, minha irmã tem 20, e trabalhar em busca sempre do bem, da caridade, sabe? Isso é muito legal porque nunca faltou amor dentro de casa, nunca faltou esse pedacinho espiritual de você ter o bem, falar sobre Jesus como nosso amigo mesmo, ter essa familiaridade com o espiritismo. Muito bom. E acho que acabamos nem apresentando o tema porque a gente está fazendo essa tentativa aqui presencial, porque a gente está no mês de maio, né? Acabamos de passar aí pelo Dia das Mães, então a gente vai acabar abordando esse tema, né? Sobre a maternidade, olhar pelo ponto de vista, né? Um olhar, né? A gente nunca pode ter o olhar definitivo, mas um olhar
da maternidade pela visão espírita. E aí a primeira pergunta aqui seria, né, a Isa acabou falando, mas e aí você também já deu um pouquinho desse tom, né, dessa primeira pergunta. Você não nasceu num lar espírita, mas era um lar religioso. Tinha uma certa religiosidade, mas não era espírita, né? Não era espírita. Todos cristãos, né? E assim, o curioso é que da parte materna, né, eram da Assembleia, e da parte, né, do meu pai, era um bandista. A minha avó, mãe do meu pai, era um bandista. E ela também. Sempre fez um lindo trabalho. Minha avó faleceu o ano passado. Pasmem, com 122 anos. Eu tive que olhar, porque nem eu mesma acreditei, né? E a minha avó também tinha um centro enorme, onde tinham muitos frequentadores. E minha avó também fazia esse trabalho maravilhoso, né, que era trazer pessoas para o bem. Então, eu sempre tive essa visão dos dois lados, né, que eles trabalhavam para o bem, cada um da sua forma, mas todos envolvidos nessa questão de fazer diferente nesse mundo, né. Então, eu acho que eu sou cheia disso dentro de mim, sabe, dessa essência aí, desse aprendizado que eles me trouxeram. E Martinha, e como que a maternidade influencia na tua espiritualidade, né? Crescer nesse lar, nesse aconchego, né? De ter a presença forte da mãe, da avó. Explica pra gente um pouco como é que foi isso pra você. Então, é engraçado, né, que no começo, assim, a gente nunca acha, né, que a gente vai dar conta. Eu vou ser mãe, mas e daí? Não vem com, né, lá um livrinho ensinando como ser mãe, né? E acho que é um receio que toda mãe tem, um medinho que eu falo, que é de não dar conta, né? De criar o teu filho, de ensinar valores para os seus filhos, né? E por incrível que pareça, eu consegui conduzir isso de uma forma muito natural. Eu comecei a preencher um vazio que tinha dentro de mim, eu falo. Primeiro foi com o meu casamento, depois foi no momento que eu fui mãe pela primeira vez. A Isa, ela é um ser assim maravilhoso na minha vida. Ela é assim, o que eu pedi para Deus, assim, sabe? E sim, veio, né, com algumas coisas que a gente tem que ir moldando, porque é nossa responsabilidade, direcionando, melhor dizendo, né? Mas graças a Deus, até hoje corresponde a isso, né? Eu venho, sim, colocando muito amor nessa questão desde o começo. Eu acho que o amor é tudo, né? Sempre tive muitas conversas com as minhas filhas desde pequena. Depois que a Isa, eu já tinha a Isa, quando veio a Karina, eu explicava para ela a importância de vir uma irmãzinha para estar junto dela, né? E fazia com que ela fizesse parte de tudo aquilo, daquele momento de espera, né? Que ela já estava sendo preparada e já trazia no coraçãozinho dela o amor pela irmã que ela ia conhecer, né? Porque todo filho tem ciúme, né? Do segundo filho, né? Assim, a gente sabe como funciona. Mas eu conduzia de uma forma ali que eu colocava ela em tudo. E assim elas são até hoje. Tem coisas de irmã, né? Aquelas coisas normais, mas elas são muito unidas. Muito unidas, e nos momentos assim de dificuldade é que eu consigo enxergar ainda mais que a gente conseguiu dar conta até agora, que está sendo uma boa criação e que minhas filhas estão sim no caminho do bem, e principalmente elas estão seguindo aí o caminho de Jesus, né? Então, para mim é um grande presente. Eu acho legal você falando, porque o dar certo, né, talvez na maternidade ou até na paternidade, falando um pouquinho aqui até de mim, não necessariamente é atingir o objetivo, mas é muito conseguir entender essa questão do, poxa, é um espírito que está reencarnando, tem as suas provas, tem as suas expiações, provavelmente vai ativar dentro de nós as nossas provas, as nossas expiações, mas naquele primeiro lar conseguir, vamos crescer todo mundo junto, né, espíritos que talvez não nos reencontramos agora aqui, né? Você sempre percebeu isso daí, né, na maternidade, esses espíritos que estão ali, né, junto com você, como suas filhas,
você já conseguia perceber essa coisa maior aí? Como que foi essa sensação para você? Eu senti assim, sabe? E para mim, às vezes era até assim, eu falava, nossa, por que eu tô pensando assim? Porque ainda a gente ficava, né, entre a parte espiritual, de ser intuída, a parte de mãe, que vem aquela coisa mais do coração, né? Então, às vezes eu percebia algumas coisas ali que estava acontecendo que eu teria que conduzir de uma forma diferente, mas eu procurava e sentia que eu tinha que estar sempre presente. Então, era a festinha de escola, tudo que acontecia, todo mundo me conhecia, porque eu estava em tudo. Sabe, desde uma confecção de uma roupinha que ia dançar, até estar lá batendo palma, de estar junto dos professores. E isso foi até elas ficarem assim, numa escola que eu não tinha mais aquele contato dessa forma, mas eu estava também sempre presente. Então eu sentia essa necessidade que para conseguir encaminhá-las da forma que eu encaminhei, a minha presença era, assim, imprescindível. Então, eu estava sempre presente. E ainda hoje, em muitos momentos, eu sinto isso. Então, acho que essa é a parte do sentimento, de entender o meu papel como mãe e também do meu papel de conduzir esses espíritos, né, que fazem parte da minha vida. E assim como uma preocupação minha também, né, Marti? Eu tenho meu pequenininho de 4 anos, né? É Volta e meia que eu posso trocar essas figurinhas, né, com outros pais que eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho como referência. Acabo tendo você por ter conseguido, né, encaminhar tuas filhas, esse processo todo, né, de evangelização infantil. Como que foi pra você? E aí depois também passa a bola pra Isa, né, pra ela também tentar comentar alguma coisa sobre isso. Então, foi muito natural. Eu acho muito legal isso, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado em como fazer. E quando a gente se permite sentir, né? Falar, poxa, eu gostaria que fosse conduzido assim, mas o que eu posso fazer? A gente parar para pensar dessa forma, sentir. A gente sempre vai saber a condução que a gente deve dar. Então eu sentia isso de forma muito natural. Então eu nunca impus. Quando elas eram pequenas, que ela contou que cantava com o Nando, o pé nem batia no chão ainda, elas ficavam sentadinhas ali cantando, elas cantavam para que eu pudesse fazer o meu trabalho. Então elas estavam, sempre o pessoal da casa estava me ajudando para poder cuidar delas, para eu estar no momento ali de tarefa. Então assim, quando aconteceu com ela chegou em mim e falou, mãe, eu quero começar a fazer a mocidade. Tirando toda essa parte que já frequentava desde pequena, né? Mas, mãe, eu quero fazer. E eu lembro disso muito, muito, como se fosse hoje. Eu olhei nos olhos dela e falei, ainda não é o momento. Quando foi um segundo momento que ela me falou, eu falei, agora sim. Agora é o momento. Eu não sei te explicar, foi algo que eu senti e realmente era um momento. Porque a minha filha, como trabalhadora, não estou falando como mãe, ela desenvolve um trabalho maravilhoso. Então eu acredito também nessa questão, né, de ser o momento das coisas acontecerem. A Karina, ela participa de tudo por trás dos bastidores. Então, em confecção de alguma coisa para casa, ela ajuda demais. O meu marido também trabalha muito, como todos sabem, né? Mas, assim, eles estão, vou colocar, assim, menos envolvidos que nós. Mas nós estamos todos juntos. Porque eles, pouco a pouco, os dois, a Karina e o Ailton, estão chegando cada vez mais com a gente aí dentro da casa e com o nosso trabalho. Eu acho que essa conexão que a gente criou foi tão natural, fez parte da nossa rotina vir no centro, né? Então, pra mim, eu sentia que faltava alguma coisa, mesmo quando eu não vinha só pra cantar, pra participar, pra ouvir o evangelho. Então, quando eu senti no meu coração de fazer parte da mocidade, eu era adolescente ainda. Eu tava amadurecendo, faltava algumas coisas, mas eu senti esse chamado já. E eu falava, mãe, deixa eu fazer parte. Aí, quando ela virou e falou, não é o momento, quando chegar o momento, você vai saber. E a gente teve uma conversa muito franca no dia, porque tudo em volta, parece que todo o universo se molda, né? Pra conseguir fazer uma rotina certa, pra gente participar.
E eu falei, mãe, chegou o momento, eu quero fazer parte da mocidade. Aí eu tinha 15 para 16, minha mãe falou, chegou o momento, a gente sentou, conversou sobre responsabilidade, conversou qual seria o meu papel como aluna, da responsabilidade de estar presente dentro de uma turma, que aquilo já não era como uma assistida, e sim aprendendo, né? Porque a gente fala, a mocidade é uma extensão da escola, né? A gente tem essa parte do conhecimento sobre Jesus, sobre a doutrina. Então, para mim, tudo era muito novo. Conhecer mais a doutrina, conhecer dirigentes, conhecer uma turma muito nova, né? E isso fez parte do meu amadurecimento, que foi muito benéfico. E hoje, né, 8 anos de mocidade já, e antes como aluna, agora como dirigente, é uma experiência, uma história, assim, que a gente carrega com muitas memórias boas, muito amor. Legal. Imagina que tem vários desafios, né, nesse processo de maternidade, até como filha também tem os desafios. O quanto que a doutrina te ajuda nesse processo, ou quanto que a própria, não só a doutrina espírita, né, mas quanto que a religiosidade te ajuda, e talvez pensando em outras pessoas também, né, como às vezes a religiosidade pode ser uma saída para a gente conseguir entender um pouco essa questão da maternidade. Então, foi fundamental para você a questão do espiritismo na educação, na maternidade? Sim. É como a gente fala quando a gente faz escola, né? E quando a gente vai fazendo os outros cursos na casa para poder aprender cada dia mais, fala que é um divisor de águas. Para mim também foi nessa questão. Porque eu acho que a gente traz essa tranquilidade, essa paz que a gente precisa para poder encaminhar outro ser, porque é muito fácil você falar, eu vou sair daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas é a vida do outro. E é sim a sua responsabilidade a vida do outro, porque Deus confiou a você. Então assim, eu procurei sempre ter essa responsabilidade de dar o melhor exemplo, de fazer o melhor, ser o melhor, fazer a melhor comida, dar o melhor carinho, sempre dando o meu melhor para que no futuro elas também possam fazer isso com seus filhos, né? E que elas possam querer ter uma família assim unida que nem a nossa, sempre plantando e trazendo o melhor, trazendo amor, né? E assim, nem tudo é perfeito, porque às vezes está falando assim, falando, mas não acontece, acontece muitas coisas. Mas quando você traz essa parte religiosa, espiritual, acalma. E a gente sempre acha um caminho. A gente sempre acha uma resposta. E se aquilo insistir, é porque aquilo que você está querendo naquele momento não é para ser assim. E você continua buscando. Você continua pedindo. Que aí vai vir. E quando vem, você vai pouco a pouco ali resolvendo todas essas questões. Então eu acho que foi e tem sido assim com a gente. Porque às vezes tem coisas, né, que não concordo, mãe, ou eu acho que não é assim, e eu coloco para ela. Então você acha que é dessa forma. Coloco algumas questões para que ela pense e sempre ela volta. Poxa, você tinha razão, né? As coisas não são bem assim. Ela vai fazer da forma dela, mas ela vai refletir sobre aquilo que eu falei para ela. Mas sempre eu buscando ter muita paciência e muita calma para falar sobre todas as questões. E, né, comentando, né, sobre você ter dito de trabalhar nos bastidores, né, que o seu marido, sua outra filha, a gente que consegue vir para o centro espírita, né, e o simples fato da gente conseguir vir e voltar para casa na tranquilidade, sabendo que eles estão em paz com a gente, né, sabendo que a gente está buscando o melhor tanto para a gente quanto para eles, é uma forma de eles estarem contribuindo com o nosso trabalho, né? Uhum. E falando nisso, assim, né, quando a gente fala de família, tem a dificuldade, né, tem a prova, né, a prova maior que a gente sabe que a gente tem que vencer, né, é dentro de casa, né, onde é mais difícil, né. A base espírita que você tem, que vocês levam para casa, talvez com mais afinco por estarem aqui dentro, né, eu queria que você comentasse um pouco isso pra gente, Martinha, de como a sua reforma íntima, a reforma íntima de vocês, o quanto que ela beneficia na convivência em família. No começo, eu acho que a gente tinha que fazer as duas partes.
fazer a nossa parte, porque a gente já tinha buscado entendimento, e fazer a parte deles, por eles ainda não entenderem o que a gente já tinha entendido, eu vou colocar assim. Então, com muita paciência e buscando sempre, gente, buscando sempre se fortalecer, sabe? Na doutrina, ali buscando a cada dia, acontecia algo, repetia de novo, e até a gente aprender, porque aconteceu assim, de algumas questões, elas se repetirem para a gente poder aprender. Então, quando eu achei que era o outro que estava fazendo, poxa, né, no caso, meu esposo está fazendo isso, né, poxa, está fazendo aqui de novo, mas espera aí, e eu tô aprendendo com isso? Porque isso aí também para mim, né? Aí eu falo assim, não adianta eu ter só o olhar crítico sobre o outro e eu também não buscar, porque às vezes a gente acha que a gente tá aqui e a gente já aprendeu o suficiente e que a gente já pode, né, falar, não, tá tudo... Você acha que a reforma íntima, então, o autoconhecimento ajuda muito nesse processo, né? Ajuda, e como ajuda? Porque você começa a ter outro olhar, você tá ali vendo, o outro tá fazendo. Só que muitas vezes aquilo tá acontecendo para você fazer a mudança em você. Então, eu falo que a reforma íntima, ela é para sempre, né? Não é só no momento que você tá na escola. Então, a gente tem que estar sempre atento, porque tá vindo sempre questões para a gente modificar. Então, você alcançou ali, resolvi, vamos colocar ali um tanto de questão na minha vida até aqui. A partir de agora vão vir outras, e às vezes até com mais dificuldade. Mas para ver se a gente realmente, né, tá preparado, se a gente realmente tá ali colocando a nossa verdadeira fé, que a gente fala tanto da fé, né? Se a gente está se empenhando para que aquilo melhore, para que aquilo mude. Então, assim, eu falo que é eterno, né? E a gente vai conduzindo ali, né? Vai aprendendo com o outro. Então, a gente procura, dentro da nossa casa, conduzir dessa forma. Aprender com o outro. Num primeiro momento, pode até ser que a gente pense, meu Deus, né? Mas daqui a pouco a gente respira e fala, não, isso é aprendizado, vamos aprender junto, né? Eu até brinquei que eu servi de instrumento da reforma íntima de vocês hoje, que eu atrasei a gravação em 1 hora. São detalhes. Uma pergunta aqui que a gente não tinha combinado, eu tenho certeza que a Martinha vai chorar. Pode soltar uma pergunta assim que não tá combinado? Isa, né, quando você for planejar, né, a tua maternidade, não sei também, né, qual que são os seus objetivos, o que você levaria, assim, da Martinha, para assim, olha, esses pontos aqui, sabe, me inspiram realmente para, né, algum dia poder, né, nessa vida espiritual receber outros seres aí para a maternidade. O que você olha para ela e fala, nossa, eu quero ter esse detalhezinho aqui comigo? Eu falo, com certeza minha mãe chora com esse tipo de pergunta, porque... Eu falo, gente, meu planejamento de maternidade, ela nunca foi assim, sabe? Mas quando eu penso em amor, eu penso em distribuir isso para um ser que daqui para frente, ou num futuro bem distante, pode chegar. E eu vejo o amor que ela teve com a gente, essa compreensão de, mesmo em momentos difíceis, quando eu fui uma adolescente um pouquinho, deu problema pra ela, mas eu sempre deixei bem claro que o diálogo, o amor, sempre foi a chave de qualquer coisa. A gente sentava, olhava bem no fundo do olho e conversava e expunha a situação assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Então, esse carinho que tem de sentar num dia cansativo, de falar, mãe, eu preciso do seu abraço, eu preciso desse carinho seu. E ela, por mais que tenha todas as coisas possíveis para fazer, no momento ela para, respira, fala, senta aqui, vamos conversar. Faz aquele carinho, faz aquela comida favorita nossa. E esse sentimento de maternidade muito forte, de família que a gente tem, esse laço, é algo inexplicável. Que a gente se olha, a gente sabe o que a pessoa tá sentindo, sabe? O que minha mãe tá sentindo, ela me olha e fala, tem alguma coisa errada, vamos conversar. Até a bronca só com o olhar, a gente já sai correndo, fala, meu Deus, não pode não. Mas essa verdade no olhar, esse amor puro, é algo que eu queria passar para um futuro ser que pode vir. E eu falo,
esse sentimento de maternidade, esse sentimento puro, é algo único, essa ligação. É fisiologicamente confirmado, biologicamente, que a ligação entre mãe e filho, é única e eterna. Por mais que esse laço possa ser levado pela espiritualidade no desencarne, é algo tão significativo que essa memória fica latente nos corações. Como uma memória, como uma história, como as pessoas que estão ao redor, né? Então é isso que eu quero levar, essa história tão bonita que a gente pode construir juntos, e esse amor, essa parceria, esse diálogo que a gente constrói. Parafraseando Fausto Silva. Arquivo confidencial, meu, olha aí. É pra chorar mesmo, né, Martinha? Depois de uma dessa, hein? É que eu sempre falo, né? Falei e falo para elas. A gente tem que ser sincero. Eu sempre usei isso, ser honesto, sincero. E por mais que doa a verdade, a gente sempre fala a verdade, porque é aí que a gente acha a solução. Então, quando chegava, mãe, eu quero fazer tal coisa, eu olhava, mas é isso mesmo? Né? Você está me falando a verdade? É isso mesmo? Desde pequena. Mãe, é isso. Então tá bom, então a gente vai ver o que dá pra gente fazer, né? Em questão de qualquer situação que elas me colocavam. E sempre colocar isso, ser honesto, ser sincero, né? Porque a gente se torna digno, né? Moralmente das coisas. Então, é isso que eu coloquei pra ela, por isso que ela tá falando dessa cumplicidade e que tudo sempre dá certo, né, filha? Sim. E vocês acabam ajudando muito na questão da evangelização infantil, né? Até fica o convite né, para as famílias que às vezes estiverem com algum tipo de dificuldade, não estão conseguindo entender esse processo reencarnatório dentro dos lares, procurar ajuda, né? Através da evangelização infantil, por exemplo, onde tem a escola de pais, para os pais começarem a ter esse autoconhecimento, entender o que está dando certo e dando errado lá dentro do ser, para depois conseguir eventualmente direcionar aquele espírito que está ali encarnado, né? E o mesmo vale para criança, né? Desde 1 ano, 2 anos até 17, 18 anos. O quanto que a evangelização infantil, esse processo, né? Servir ali, trabalhar na evangelização infantil, né? A Isa também trabalhando na mocidade, até hoje trabalha ainda, pode contribuir para uma outra família, né? Não talvez falando de vocês, mas falando para as pessoas que às vezes estão com dificuldade ali nos seus lares. O quanto que esse processo, toda segunda-feira à noite aqui, pode ser bom? Então, eu penso que num primeiro momento, né, pode-se até encontrar dificuldade em chegar até a casa, né, e começar ali a trazer o seu filho, né, de começar a entender como tudo isso funciona. Não estou falando do lado material, estou falando até mais do lado espiritual, né? Então a pessoa chega, muitas vezes chega com um pensamento aqui e aos poucos aquilo vai caindo por terra, porque ela vai se dando conta que o quanto é bom e o quanto é importante, né? Ela começa a sentir a mudança nos seus filhos, né? Por estarem envolvidos com outras crianças que também os pais buscam o mesmo, que é estar aprendendo sobre Jesus, aprendendo sobre a doutrina. E muitas vezes a gente fala, mas tem muitos filhos que ensinam os pais, porque chega muita mãezinha em mim e fala, a minha filha não deixa eu perder o horário, né? Então chega o horário da evangelização, eles querem estar aqui, eles querem estar em contato com seus amiguinhos, né? Eles querem estar em contato com conhecimento, porque muitos deles você se surpreende com as respostas que eles dão, né? Sobre Jesus, né? E sobre tantas e tantas histórias, né? Que é colocado para eles ali sobre Jesus, sobre a doutrina. Então, assim, os pais também que fazem ali parte da escola de pais, onde tem aquelas conversas, né? Que muitas vezes o pai chega aqui com o coração apertado por algo que aconteceu e sai daqui sorrindo, com o coração mais leve. As conversas são sempre em conjunto com aquilo que é colocado nas salas para as crianças. Então eu penso que trata-se como um todo, né? É o filho, é o pai,
é a mãe, porque muitas vezes chega só a mãe, daqui a pouco o paizinho chega também. Eu costumo chamar eles de paizinho e mãezinha, né? Porque chegam, né? É tão bonitinho e trazem ali os seus filhos, e daqui a pouco a gente já vai percebendo a mudança, não só do filho, né? Que é a primeira coisa, os pais falam, vou levar meus filhos, mas muitas vezes o filho que trazem os pais até aqui, né? Então, a gente percebe a mudança na família. E aí eu falo, por que não se dá essa oportunidade de ter uma família assim, unida, né? De fazer diferente, de sentir diferente. Por que não se dá essa oportunidade? A gente está aqui toda segunda-feira, né? Um grupo grande de pessoas tentando da melhor forma auxiliar, né? E tirar dúvidas quando é possível, mas principalmente acolher. Então, aqueles que ainda não se deram a oportunidade para que isso acontecesse nas suas vidas, se deem a oportunidade. O convite está aqui, o convite está feito. E nós estamos aqui. O que é evangelização infantil, a segunda-feira à noite, pode ajudar nessa questão, né, da maternidade e paternidade? Sim, é o que minha mãe falou. Os pais, eles chegam com o intuito de mudar os filhos, né? De trazer a doutrina para os filhos, mas a modificação dos pais também é muito importante. Eu tendo contato com a mocidade, eles me relatam a mudança que tem dentro da casa, tanto com eles quanto com a família inteira que participa, né? E eu falo para eles, gente, quando vocês chegam aqui, a responsabilidade ela dobra, porque aqui vocês vão ter o ensinamento e o conhecimento de que existe um mundo por trás, né? Existem lições que vocês começaram a aprender, missões que vocês trouxeram para a Terra. Então, conversar com eles a respeito disso, de que eles são seres e podem mudar, é algo muito esclarecedor. Porque eu noto muito forte o amadurecimento dos jovens, quando eles olham com um olhar de amor para as mães, para os pais. Nós temos atividade de Dia das Mães, Dia dos Pais. Eles escreveram esse ano uma cartinha para as mães. A emoção deles de trazer algo, né, uma gratidão a mais para eles, é muito nítida. Porque esse olhar de amor que, às vezes, na rotina, fora da casa não tem, aqui dentro da evangelização infantil, eles criam um laço muito maior, tanto com a espiritualidade quanto com a família. Porque eles olham que os pais também estão em aprendizado e os filhos, eles estão em aprendizado também, e os pais olham que os filhos, né, estão na tarefa, estão tentando ser melhores assim como eles. Caminhando junto deles. Caminhando juntos. E isso é muito significativo. E assim, né, tô viajando aqui no que vocês estão contando para tentar montar uma questão. Eu pensei no seguinte, né, que assim, eu venho pra casa espírita por conta da dor, né? Minha mãe partiu em 2016 e eu enxergava nela uma forma de equilibrar a família muito importante, assim, sabe? Tanto que com a partida dela o negócio desandou. Teve uma época assim que eu, meu irmão, meu pai, tava difícil. E assim, pensando no planejamento encarnatório de cada um de nós, né? Mãe tem um papel, acredito eu, que fundamental, todos nós temos, né? Mas o da mãe, ficou forte pra mim esse ponto da figura da mãe, da minha mãe, conseguir fazer esse meio de campo de manter a harmonia em casa, assim. Assim, como que é pra você isso, Martinha, de ser esse instrumento, né, de resgate, né, de talvez assim a gente enxergando de uma forma mais ampla as encarnações, né? Se a gente vem pra reparar certas coisas na sua casa, na sua família, como que você consegue dissolver esses resgates, né? Esses, digamos, karmas, né? Que você tem que resolver com quem tá ali mais próximo de você. É interessante isso, né? Porque eu fui aprendendo a lidar com cada situação. Como eu comentei anteriormente, quando a gente ali não tem um aprendizado, a gente costuma falar de explodir, né? Assim, eu sempre fui muito calma, mas eu acabava explodindo com algumas coisas, né? E ficava nervosa, e isso só trazia coisas ruins para mim, no sentido de sentimento, né? Porque não era o que eu queria fazer, era aquele momento, aquele uau, né? E aí, conforme você vai caminhando, vai aprendendo, aí você vai usando outras ferramentas,
né? Então eu acho que é isso que eu faço, né? Utilizar as ferramentas que me foram dadas, né? A gente sabe da prece, a gente sabe desse olhar contra o outro e se colocar no lugar do outro, né? De olhar bem no fundo dos olhos e fazer com que o outro entenda, né? Que aquilo não foi bom, que a gente pode fazer diferente, né? Ou até mesmo se calar, assim como eu e o Antônio estava conversando anteriormente, de alguns momentos, a gente não precisar falar. A gente tem ânsia por falar, por dar resposta. Não, porque eu tenho que colocar ali o que eu penso, o outro está falando e não é assim. E às vezes é só você se calar, né? Você se cala, no outro dia é diferente, a conversa é diferente, né? E você consegue ali trazer muito mais paz fazendo isso, né? Você consegue que o outro tenha mais entendimento também sobre as coisas se você agir dessa forma. Porque se a gente é exemplo, se a gente está buscando aqui vir na casa, trabalhar, fazer tantas coisas, de nada adianta se você não praticar em casa. Então é muito bonito, né? Mas aí você não pratica, o outro fala, você faz tanta coisa e você não está praticando aqui, onde eu preciso de você. Então muitas vezes esse tipo de comportamento que a gente fala, né, que a pessoa tem, que não é legal, é um chamamento. Me ajuda. Eu preciso desse olhar que você tem lá na casa, eu estou precisando dele aqui, né? Então a gente olha e a gente entende. A gente pode até, sabe, não, porque aí a gente respira, fala, não, peraí, né? Eu tenho sim que ter caridade, muita, até mais aqui dentro do meu lar, porque lá fora, se eu estou conseguindo lá fora, aqui dentro também eu consigo, né? Então acho que é isso. Uma coisa que, contando um pouco de mim, da minha família, teve um tempo que eu fazia o Evangelho no Lar, que eles eram bem pequenininhos, aí teve um tempo que acabaram se afastando e recentemente voltou a família inteira fazendo o Evangelho no Lar, domingo à noite. Desse tempo, nesse ato aí, acabou ficando mais eu e minha esposa fazendo, e aí agora voltou eles. Como que é, você falou de ferramentas, né? As ferramentas que a casa espírita ensina a gente, né? A prece, a oração, vir aqui no tratamento. Mas o Evangelho no Lar também é uma dessas ferramentas. Como que é o processo do Evangelho no Lar para vocês, né? Aí a visão tanto de mãe quanto de filha, o quanto que, às vezes, essa conexão com a espiritualidade através da oração, levar um pedacinho da casa espírita ou da religiosidade para o seu lar, pode ser bom nessa maternidade, paternidade e família, né? Então, o Evangelho no Lar é muito interessante, né? Que a gente até brinca. Meu marido não deixa eu perder o dia nem a hora. Às vezes eu corro o dia inteiro, né? E aí ele fala, não vai esquecer do Evangelho. Quantas vezes lá no trabalho dele ele manda para mim, né? O WhatsApp ou ele liga, hoje é dia de Evangelho. É muito curioso isso, né? Porque quando eu comecei mesmo lá no início, eu fazia sozinha. Mas não demorou muito, ele começou a participar. Aí a Karina também, as meninas eram pequenas, eu colocava elas lá para ouvir. E depois, assim, isso daí para nós é uma coisa assim que se tornou parte, né, de nós, da nossa rotina, fazer o Evangelho, né? E a gente sabe, sente que é um ponto de luz mesmo, né? A gente é um ponto de luz ali no momento que a gente está fazendo o Evangelho. E a gente sente toda a proteção, todo o amparo. E acho que o Antônio tocou num ponto muito, muito legal agora, de falar que é uma ferramenta maravilhosa. Porque é o equilíbrio da família, o Evangelho no Lar. Então ali, depois que a gente faz a leitura, a gente expõe, né, o que entendeu sobre a leitura. Às vezes um fala, né, ali o que está sentindo, o outro escuta, né, mas principalmente sente aquele momento. Eu sempre falo, né, que esse aprendizado de hoje, né, no dia que a gente está fazendo Evangelho, possa nos melhorar cada dia mais, né, e a gente carrega isso mesmo, sabe? A energia muda, aí às vezes você fez naquele dia ali, estava alguma situação que não estava muito confortável. Quando termina o Evangelho, tá todo mundo assim, sabe? Feliz, sentindo paz no coração,
né? Então a gente é assim que a gente vai vendo e sentindo a importância de fazer o evangelho no lar, né? Tem muitas pessoas que iniciam fazendo e às vezes falam, mas eu não consigo, né? Então insiste, que uma hora vai se tornar natural e vai fazer parte mesmo, né? E sabendo que isso também vai trazer muita paz para todos que estão em casa, né? Sim, e o evangelho é um momento tão especial que reúne a família inteira, ou reúne o marido, a esposa, e é um momento assim que desliga das nossas atividades, da rotina, dessa loucura, do celular. A gente se conecta realmente com a espiritualidade. A gente sempre agradece pelo alimento material, espiritual, pela família que a gente tem, pelo momento que a gente tem. Então, sentar, conversar, receber uma mensagem da espiritualidade através dos livrinhos, é como se fosse uma conversa mesmo, muito íntima, com nós mesmos, né? Quando nós sentamos, conversamos sobre os temas abordados, quanto à espiritualidade, que a gente percebe que a gente nunca está desamparado. E uma oportunidade também de mudar aquilo que nos dói. Porque a reforma íntima começa sempre com nós mesmos e depois com as outras pessoas, né? Então, quando a gente senta, conversa, agradece sempre a espiritualidade, é um momento que a gente tem a oportunidade de fazer essa alteração, né? Da rotina, de tudo. Então, quando a gente se conecta com a espiritualidade, a gente esquece os problemas, é algo muito, muito gostoso, muito benéfico lá em casa também. Então assim, né, já meio que caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, muito bacana. Eu tinha certeza que ia ser legal, por isso que eu convidei vocês. Obrigada, Internet. E a gente sempre pede, né, assim, talvez, acredito eu que nem tinha enviado, mas sempre tem alguma coisinha que fica na mente da gente. A gente pede alguma indicação de algum livro, algum filme que retrate ou aborde alguma coisa relacionada ao tema, né, que no caso a gente tá falando de mãe, né, da maternidade, do Dia das Mães. Vocês têm em mente algum livro, algum filme, alguma coisa que... Eu acho que The Chosen tá sendo muito benéfico para todo mundo, para perceber que Jesus não é aquele ser que tá lá nos quadros. Ele era uma pessoa tão pura, tão humana. E assim como os discípulos, as pessoas que caminhavam com ele são pessoas que erram, né? Que têm as suas famílias, que têm os seus erros, os seus acertos, mas que eram pessoas que também buscavam essa paz, esse foco em relação à espiritualidade, a estar no caminho de Jesus seguindo, né, os seus ensinamentos. Então fica a recomendação The Chosen. Eu acho que a recomendação da Isa é muito bacana, é algo atual, né? E você assistir ali, eu acho que eu sou muito visual, né? Eu acho muito legal quando tem os filmes, né? Agora nós temos tantos filmes aí para poder ter mais aprendizado ainda. Então, eu acho bem legal. Mas eu posso colocar aqui também dos primeiros livros, né, que eu li, que foi, eu até estava vendo aqui, que nós temos aqui, que é o Violetas na Janela, né, que para quem está iniciando, é uma história tão bonita, né? E eu falo que quando abre o livro e você vai vendo ali, começando a ler a história, você tem vontade de ver o final. Então eu acho assim, todo mundo que está iniciando, às vezes as pessoas pensam que tem que começar pelas grandes obras. Não, eu acho que tem que fazer uma leitura que te traga assim, vontade de ter mais e mais conhecimento. Eu acho que daí em diante, que você vai buscando mais. Né? Então aí você vai chegando até chegar às obras, né? E tudo mais que a gente já conhece aí. Mas esse livro e Paulo Estevam também foi para mim assim muito importante para que eu tivesse vontade de continuar buscando aprendizado até hoje, porque eu sinto que eu tenho muito ainda que aprender. Eu tenho uma caminhada muito longa pela frente. E assim, a casa e tudo que eu venho buscando tem me ajudado muito. E eu estou muito, muito, muito feliz e grata por estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês e poder estar sentindo tudo isso, porque está uma energia incrível aqui e a gente sente que era da gente estar reunido nesse dia aqui mesmo. Gratidão. Boa! Está chegando no final, mas dá tempo de mais uma pergunta aqui, né? Pode ser? Pode ser, Arquimedes? Quebrar o script aqui, fazer uma pergunta a mais.
Como vocês acabam estando bastante em contato, principalmente na evangelização infantil, com outros familiares e longe de querer ser o dono da verdade, mas quais seriam talvez 2 ou 3 dicas que vocês dariam para as famílias, talvez até um pouco atreladas o que vocês veem aqui, né, mas ou para mim, que ao invés de falar para o público ou para fora, né? Poxa, eu quero deixar a minha família, né, cada vez mais próxima de Jesus, eu conseguir ali aprender todo mundo junto e conseguir crescer. Quais seriam algumas dicas, alguns pontos de atenção para a gente poder lidar diferente, né, com a família? Eu acho que a comunicação é a chave de qualquer coisa. Você compreender o seu filho e o filho compreender os pais também. Nós nos colocamos sempre na posição entre que os pais não entendem os filhos, mas o filho também precisa entender o momento do pai, que ele está aprendendo a ser pai, ele está aprendendo a ser mãe, e que cada ser é um ser único também. Não importa que ele é o terceiro, o filho, não importa que cada ser ele tem sua personalidade, tem seus sentimentos, suas opiniões, e você sentar com seu pai, sentar com sua mãe e ouvir o que ele tem para falar, e ouvir o seu filho também, é algo muito, muito benéfico, porque essa comunicação ela estreita os laços. Aquilo que era separado, ele pode se juntar por conta do diálogo. Então, ser muito franco, sem essa agressividade na palavra, é algo muito, ameaça zero. É a chave de qualquer coisa, a comunicação, né? E é legal você falar da comunicação, porque muitas vezes, ainda mais nessa questão de redes sociais hoje em dia, correria, às vezes a gente vê famílias perfeitas ali e não é assim no dia a dia, na realidade, né? Na verdade, nenhuma é. O que é demonstrado nas redes sociais não é a verdade. Na hora que a gente senta para conversar, aí a gente vai encontrar a nossa verdade, o que cabe a gente. Então, legal esse ponto. E você, Martinha, qual que é baseado nas suas experiências, qual é a dica que você me daria para tocar a família de uma maneira mais cristã? Eu acho que antes de tudo é fazer esse encaminhamento, né? Aí para vir até a casa, porque a gente precisa de um templo, né? Para a gente poder se reunir com as outras pessoas que também passam as mesmas coisas que a gente, para a gente entender melhor, né? A gente precisa desse espaço, desse lugar de oração. Eu falo, Deus nos ouve em todos os lugares. Jesus nos ouve. Mesmo eu falo, em qualquer lugar que nós estivermos e a gente se ligar a Ele vai nos ouvir. Mas aqui, né, a gente consegue fazer melhor, né, esse encontro com Deus, eu vou falar assim, com Jesus. Então, eu acho que primeiro vir até aqui, né, ou na casa que for mais próximo, né, de cada um aí, a casa que fica mais fácil para a pessoa frequentar, né, e depois de todo buscar esse conhecimento, depois dessa busca desse conhecimento, eu acho que é isso que a Isa estava comentando, da comunicação, né? De não sentir o outro como inimigo. Porque em muitas famílias, a gente conversa, a gente percebe, a gente sabe, né? Dos espíritos que vêm para acertar aqui, né? Todas as coisas, né? O que deixou lá para trás sem acerto. Mas começa a parecer que são inimigos. Eu falo uma coisa, o outro rebate, mas não busca entender. E também não é menosprezar, mas assim, não acha que o outro, porque tem menos idade que ele, pode também estar tendo um sentimento ali, ou uma vontade, ou algo que ele está expressando que é válido, que é verdadeiro para aquele ser. Às vezes para a gente vai ser um absurdo, vai ouvir aquilo, não, mas imagina, porque a gente já viveu um pouco mais. Mas aquele ser está aprendendo. Então, para ele, é a verdade dele naquele momento. Então, como cada um tem a sua verdade, acho que a melhor ferramenta mesmo, concordando com a Isa, é o diálogo. E a ameaça zero. Muito bom, estamos chegando aqui no final e eu vou quebrar o protocolo de novo aqui. Sabe por que quebra o protocolo? Porque se a Martinha ficar brava, né, que nem ela mesma falou, né, eu vou ficar brava, eu estouro, ela vai criar uma bomba.
Então vai ter bomba de chocolate pra gente comer, né? Porque as coisas que a Martinha faz sempre são boas, né? Na hora que ela tá feliz, ela vai criar um bolo. Na hora que ela ficar estressada, ela vai criar uma bomba. Então, sempre vai sair coisa boa aí desse forno. Verdade, meu amigo. Mas, uma mensagem final, né? O que toca no seu coração, uma mensagem final pra gente passar pro nosso público aí que tá consumindo os conteúdos de Geraldo Ferreira. Vou deixar um recadinho final pra todo mundo. Eu acredito que o público, ouvindo o que as pessoas convidadas têm a dizer, as experiências, as vivências, é algo que nos traz aprendizado. Ouvir o podcast é uma chave que a gente pode despertar de pessoas até que não conhecem a doutrina. Tá ouvindo durante o trabalho, tá ouvindo durante um momento estressante, nos conectar de alguma forma com a casa, mesmo não podendo, né, durante a nossa rotina. Então, esse é um meio de comunicação tão efetiva, porque a gente consegue descobrir muita coisa, algo desconhecido, algo que a gente não concordava, e com o podcast a gente fala, não, talvez seja isso mesmo, né? Então, é uma porta que se abre para pessoas que não conhecem a doutrina ou conhecem, é muito, muito abrangente, né? Que a gente pode ter essa conexão com Jesus, com a espiritualidade. E você, Martinha, o que toca no seu coração? Uma mensagem final aí pro público. Hoje eu falei que eu ia vir até aqui porque eu sinto muito amor. E o que eu sinto agora é muito amor. Amor por vocês, amor pela casa, amor por Geraldo Ferreira, pela doutrina abençoada. E eu quero que todos sintam esse amor. Então eu acho que o podcast, esse canal que vocês desenvolveram para chegar até mais corações, eu acho que é uma das ferramentas, né, que estão sendo utilizadas assim. E está sendo maravilhoso, porque eu sei que está chegando em muitos lares. E eu quero deixar mais uma vez o convite para aqueles que querem sentir paz, sentir amor, né, ter mais conhecimento, entender por que estamos aqui, né, o que estamos realmente fazendo aqui. E lidar com tudo isso de uma forma mais tranquila. Não tem fórmula mágica. A gente que busca, mas a gente tem um potencial imenso dentro da gente, que basta a gente colocar em prática ali, começar pelo primeiro passo, que isso vai se desenvolvendo, e quando a gente vê, a gente está assim, tomado de gratidão mesmo, sabe? Pela vida, por todas as oportunidades que Deus dá pra gente todos os dias. Começar a agradecer mais, parar de reclamar, aproveitar cada dia, seja com a família, seja com os amigos, seja na tarefa que nos é confiada aqui na casa, seja no que for, empregar mais amor. Eu falo que o mundo tem muito amor, é que a gente põe foco muito nas coisas ruins e nos corações fechados. Mas a gente esquece que a gente pode abrir muitos corações e deixar com que esse amor de mãe, esse amor da nossa mãe Maria, adentre os corações. Mas é dessa forma, dando exemplo e amando muito, que essa energia chega. E quando ela envolve o ser, é um grande presente. Então hoje foi um dia que me tocou profundamente. E eu quero que toque muitos corações. E fica aqui meu abraço carinhoso e minha gratidão por esse dia. Muito bom. Muito bom, né? Terminar desse jeito, né, Arquimedes? Nossa, e os recadinhos finais aqui para todo o público, com essa emoção, com esse sentimento. Que as pessoas que quiserem conhecer a casa Geraldo Ferreira possam procurar aí através do site, tem os horários de atendimento, segunda à tarde, segunda à noite, que é a evangelização infantil, quarta à noite,
sábado à tarde, então tem diversos horários, sempre tem uma escola de aprendiz do Evangelho começando também. Então venha conhecer a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira presencialmente. E acho que receber um pouquinho dessa energia que foi depositada aqui dentro desse podcast, com certeza, conforme a gente vai ouvindo um podcast criado com boa intenção, a gente já começa o nosso tratamento espiritual, porque a gente recebe essas energias através, né, do YouTube, através do Facebook. Então venham conhecer. Deixem também, né, o like, comentários, a gente está aprendendo cada vez mais a levar conteúdos relevantes para todo mundo. Então, via Instagram, via Facebook, via YouTube, tudo que interagem com as plataformas, tanto ajuda a gente quanto ajuda a plataforma a entender qual é o melhor conteúdo a ser direcionado. Isso serve aí de apoio para a gente estar gerando mais conteúdos. Podcast, Arquimedes. Isso vai pro corte, né? Não, beijo. Arquimedes, algum recado final? É isso, é só pra encontrar a gente, né? Podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira no Google. Vai aparecer lá Instagram, vai aparecer YouTube, vai aparecer as outras redes que a gente tá presente também, né? E é isso, até o próximo episódio. A gente agradece muito vocês terem chegado até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, gente. Tchau.